De equipe, o que a gente pode entender hoje que a gente encontra na Além do Cuidado? Você comentou um pouquinho sobre uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, Luciana, a gente fala de quais profissionais, no seu caso, um pouquinho de todos, na verdade. Eu digo o médico, o enfermeiro, o técnico, o cuidador, o psicólogo, o fisioterapeuta. Conta um pouquinho você. Um pouquinho de tudo. Quando eu abri a empresa, eu tinha um foco muito grande. Assim, tem uma prospecção do IBGE que em 2043, 1/4 da nossa população vai ter mais de 60 anos de idade. Eu estou nesse número. Então, assim, existe uma demanda muito grande para idoso, para cuidador de idoso, né? Ou seja, as pessoas hoje não deixam de trabalhar para ficar em casa cuidando do seu pai e da sua mãe. Elas precisam de uma pessoa cuidando. Então, quando eu abri a empresa, o meu foco era principalmente esse cuidador de idoso, porque eu via que tinha muita necessidade. Tá. Só que ao longo do tempo, e não demorou muito, eu comecei a perceber que esse idoso ele precisa de um atendimento maior, não é só um acompanhante. Porque foi como eu te falei, quando a gente entra na residência, você começa a descobrir comorbidades que essa pessoa tem e que precisam ser tratadas. É mais complexo. Isso. Então, assim, eu trabalho com cuidador de idoso? Eu trabalho. Mas, assim, a minha busca principal hoje é pelo menos um auxiliar e um técnico de enfermagem. Qual é a diferença, Luciana? O enfermeiro, o profissional e o cuidador, o que muda? Então, o cuidador, ele tem um curso de cuidador de idoso, de cuidador básico. Ele não faz nenhum procedimento e ele vai te ajudar a dar banho, ele vai arrumar o local onde você está, ele vai preparar a sua alimentação, ele é um acompanhante. Um auxiliar e técnico de enfermagem, que é o que a gente busca mais hoje, técnico de enfermagem, ele já tem um respaldo da enfermeira. Então, existe uma enfermeira responsável por essa pessoa, existe um médico que prescreve e que dá as ordens, né, de como ser tratado e cuidado esse paciente, e ele é supervisionado pela enfermagem. Então, existe toda uma questão técnica. Por isso é que você falou que é diferente, você manda... Né, um profissional com muito mais experiência, mais especialidades, na verdade. Eu tenho cuidadores excelentes que só faltam o título de técnico e que a gente ainda mantém porque eles são realmente pessoas muito diferenciadas. Entendi. Mas assim, uma pessoa que tem uma especialização técnica supervisionado, mesmo o cuidador, ele é supervisionado pela minha enfermeira, tá? O cuidador, ele não fica sozinho na residência. Entendi. Mas assim, quando eu tenho um técnico de enfermagem, ele tem uma outra visão sobre esse paciente. Então, ele pode atender essa necessidade desde do mínimo até o mais complexo. Então, fora isso, eu vejo todas as outras necessidades. Então, como você disse, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, que se faz muito necessário hoje em dia para idosos, né? Eu tenho alimentação é exato, eu tenho um geriatra. Então o geriatra, ele faz a visita, é um médico geriatra, então ele faz a visita domiciliar e através dele a gente dá toda a outra assistência que seja necessária. Então existe realmente o que você precisar de atendimento, a gente consegue fazer tudo isso dentro da sua casa. Atendimento terapêutico também, atendimento psicológico, fisioterapia, muito bom. Nutricionista, terapia ocupacional. Muito bom. Como que é feito a seleção, então? Vamos entender um pouquinho desses profissionais que estão aí fazendo parte da sua família. É tudo muito bem observado, detalhado, vocês se atentam minuciosamente a todos os detalhes para realmente poder levar a essas residências? Eu acho que esse é o meu diferencial e é isso que eu falo para todo mundo. Eu, Luciana, sei o nome de todos os profissionais que estão em todas as casas hoje atendendo. Eu sei quem é que está. As pessoas chegam até nós através de currículo, através de ligação. Eu quero trabalhar, eu tenho interesse. Eu tenho uma enfermeira que faz essa contratação, que faz uma entrevista. Primeiro para saber de onde essa pessoa veio, qual é a formação dela, qual que é a técnica que ela tem, enfim. Depois, saiu um paciente. A gente tem um paciente que precisa ser atendido. A gente faz a seleção desses profissionais mediante a observação que a enfermeira assistencial me trouxe. Então, eu preciso de um profissional que tenha essa e essa técnica, que saiba exatamente isso. E ela me traz informações também da casa do paciente. Olha, o profissional não pode ter mais de 40 anos, ou então não pode ser muito jovem. Entendi. Então, ele me traz observações que a gente busca dentro dessa
residência, porque, como eu te disse, isso é importante. Não adianta eu colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Muito bom. E aí essa pessoa, ela passa pela entrevista do meu diretor de RH, que no caso é o meu marido. Por quê? Porque eu vivenciei isso, eu tive pessoas dentro da minha casa. Na época do meu filho, a gente era atendido por uma cooperativa. Cooperativa é um lugar onde existem diversos profissionais. Então, se você precisa de um técnico de enfermagem, você liga lá e fala assim: eu preciso de um técnico de enfermagem na residência tal. Eles vão buscar lá no cadastro deles e vão mandar uma pessoa. Tem um técnico de enfermagem lá? Tem. Tem uma pessoa para atender? Tem. Mas você, o dono da empresa, você sabe quem é? Você sabe quem é a pessoa que está lá dentro? É mesmo? Você sabe a postura dessa pessoa? Você sabe se o jeito dela é agradável perante aquela família? E como eu te falei, a técnica, Luciano, eu consigo aprimorar na pessoa. Pode ser que a pessoa não tenha muita experiência para determinado assunto, mas a gente vai lá, a gente treina, a enfermeira vai lá, ela ajuda. Agora, o que a pessoa o instinto da pessoa, e ela entender o que eu quero que ela faça dentro da residência, não é todo mundo. Você pode ter o melhor currículo. Se eu falar pra você, se eu contar minha história pra você e você não entender o meu propósito, não adianta, você vai chegar na casa da pessoa e você vai fazer tudo errado. Verdade. Então esse feeling, quem tem realmente é o Roberto, é o meu marido, ele tem esse... E já observa isso. Porque a gente vivenciou isso, então assim, ele já observa na conversa com a pessoa, se aquela pessoa realmente ela vai se adaptar para aquela casa, para aquela situação. Então a gente tem uma escolha muito minuciosa, sim.